TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu, programa de entrevistas, de testemunhos, onde nós podemos nos renovar espiritualmente por sentir, o Senhor operando na vida de tantos irmãos a sua verdade, o Senhor transformando vidas, nos tirando, do reino das trevas e nos colocando para o reino da sua luz. E nós temos que ser eternamente gratos, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou, que nos salvou, e agora nós somos dele, Nós agora pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, somos vaso, nas suas mãos. E eu gostaria de abrir uma palavra com todos, no livro de João, capítulo 15, que fala um versículo sobre isso, que o Senhor, Ele nos escolheu. Às vezes a gente pensa que nós é que fomos atrás do Senhor, que nós é que aceitamos o Senhor, que precisávamos de uma igreja, Mas na verdade não, diz aqui assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Então, glórias a Deus, que é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que tem um propósito na vida de todos nós para glorificar o seu nome, para nós sermos expressão dele aqui na terra, É isso que o Senhor deseja. Ele não apenas quer nos beneficiar. O Senhor realmente, Ele nos dá a salvação, o perdão, a filiação, a vida eterna, mas Ele também quer que nós venhamos servi-lo, que nós venhamos dar muito fruto, e isso é maravilhoso porque nós nos sentimos realmente fazendo parte, do plano do Senhor, do corpo de Cristo. Amém? E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Arthur, que vai compartilhar um pouquinho, da sua experiência com Cristo. O nosso irmão Arthur aqui de Cachoeira do Sul, e ele já nasceu na vida da igreja, Já está muito tempo no Senhor. Então eu gostaria de perguntar como foi a tua infância, Já recebendo a palavra do Senhor, já nos caminhos de Cristo, como foi aquele período na tua vida? Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Boa noite, irmãos. Quando eu era criança, assim, eu era que nem minha irmãzinha hoje em dia, Pra onde minha mãe ia, nos grupos e coisa, eu tava atrás dela, E eu gostava muito disso, porque eu sentia uma coisa diferente e sempre uma coisa me atraía a fazer isso, E eu tava sempre buscando aprender a ler com ela, que ela lia e coisa, e ia com ela nos grupos familiares, para tentar aprender mais. E ela frequentava todas as atividades, Eu lembro que naquela época, na cidade de Cachoeira do Sul, era praticamente 24 horas, por dia. Tinha estudos, tinha culto, tinha grupos familiares, tinha muita atividade, assim, para frequentar, E tu estava sempre junto com ela. Estava sempre com ela, tentando ver o que era aquilo, uma coisa nova, que eu nunca tinha visto antes. E eu ia com ela, eu gostava muito de estar junto com ela no lugar. Te fazia bem você ouvir a palavra, os louvores? Sim, eu sentia muito... Sentia uma paz, assim, E também eu via que, por exemplo, uma vez foi ministrado sobre a disciplina, Que Deus disciplina o filho que ama e coisa. E aí eu nunca tinha parado dos meus pais, Só que daí eu tava lá e eu ouvi sobre essa palavra, E aí uma vez, não lembro o que eu fiz, mas a mãe pegou, foi lá, ungiu uma vara, E me deu uma varada. Aí, eu fiquei triste, chorei muito. Só que daí veio na cabeça, pega a Bíblia, Recém tinha aprendido a ler. Aí eu peguei e abri bem nessa passagem, que Deus fala, coisa que corrige o filho que ama. E aí eu peguei e chamei a mãe assim, e falei, mãe, quero te pedir perdão, E peguei e agradeci ela por ela ter feito aquilo, por causa que ela demonstrou que ela me amava fazendo aquilo,
que eu já tava aprendendo bastante, mesmo quando era criança, eu já tava tendo uma noção, mais ou menos. Ah, que bênção, né? A gente ter essa experiência, assim, de bem pequeno, né? De o quê? Uns 7, 8 anos, né? E ver, assim, essa... Deus falando contigo, pega a Bíblia, lê e ter essa noção, né? De que Deus estava ali presente, que a palavra era verdade, né? Isso fica uma marca, né, na nossa vida, assim, aquela confiança de que mesmo que as coisas ao nosso redor estejam ruins, Deus está ali sempre conosco, né? Amém. E como os nossos pais, eles mostram pra gente, teu pai vai lá e faz uma coisa pra ti, tu vai ter sempre confiança nele, né? E depois que Deus, ele demonstra pra ele que ele te ama, tu vai sempre confiar nele, né? O único motivo pra te afastar dele vai ser tua rebelião, né? Tu ouvir o outro, né? Mas teve um momento que, de repente, mudou, né? Conta pra nós, como que foi esse período, assim, de você começar a querer vir na casa do Senhor porque você queria, né? E não por uma influência dos teus pais. Bom, como eu comecei a vir... Pelos teus 14, 15 anos, né? Já viu que o mundo já oferecia algumas coisas, já não tinha tanta vontade de vir. Como foi esse período na tua vida? É que eu, por exemplo, começava a olhar assim os outros, né? E eu via que eles faziam tudo que eles queriam, né? Só que eu achava, isso deve ser legal, né? Coisa. E eu ficava assim, a mãe e o pai nunca deixam fazer nada que eu quero, né? Eu começava a brotar aquela rejeição no meu coração, né? E aquela rebelião também, só que eu não percebia que era isso, não tinha entendimento muito, né? E aí eu começava a dar ouvido, né, pro diabo que ele falava. Aí eu comecei a me rebelar, e de vez em quando eu via na igreja, assim, de vez em quando não, mas eu não sentia mais aquela mesma coisa, né? Quase que já como eu tava amargurado com a mãe e com o pai, tava amargurado com Deus também, né? Já não conseguia sentir tanto Deus por causa da amargura, né? E aí eu comecei a me afastar, assim, ó, com o tempo. Até que depois, lá pelos 18 anos, aí sim, aí eu parei de ver, assim, sabe? E foi só por Deus, assim, pra mim aprender, assim, e ver que com o tempo que era rejeição mesmo, rebelião, porque tava muito cego, né? Essas coisas nos cegam realmente, né? Todos nós passamos por períodos na nossa vida, né, em que a nossa fé precisa ser testada, né? E naquele momento que você estava afastado do Senhor, você saía, você começou a frequentar o mundo, como foi? Depois de um tempo, o meu pai e a minha mãe, de jeito nenhum, nunca deixaram eu sair, né? Porque eles sabiam o que era, tinham passado por aquilo, não queria que eu passasse também, né? Mas como eu deixava o diabo me usar e coisa, né? Me dava umas ideias, assim, bem diabólicas, né? Sempre eu esperava o pai e a mãe dormir e eu pegava dar um jeito de sair, né? Mas, claro, isso daí, depois de um tempo, eles descobriram, né? Mas aí, depois disso, eu comecei a ir pro mundo e comecei a ver como é que era isso, matar aquela vontade horrível que eu tinha, né? Mas depois fui vendo que não era bem assim as coisas e fui vendo que era que nem o pai e a mãe falavam, né? Que não era só por, como se diz, carência, rejeição, todas essas coisas, né? Não é por tu gostar de estar lá, por tu te fazer bem naquele lugar. Então, quando a gente já é filho de Deus e aí a gente vai querer, o inimigo nos tira, né? Nos desvia e aí a gente tá lá, mas a gente tem Cristo dentro de nós, porque ele nunca sai. Então, a gente tenta frequentar e ser daquele ambiente, mas não consegue, né? Tem uma coisa lá no fundo mesmo que não nos deixa a gente ser igual àquilo, porque a gente já é do Senhor, né? Já estava nos caminhos do Senhor. E como era, você frequentava as festas e daí você via que Deus te mostrava, conta pra nós. Que aquelas pessoas estavam indo lá, Deus, porque você já conhecia a palavra, né? Conseguia identificar o problema daquelas pessoas. Eu ia nas festas e às vezes eu olhava, tinha gente que fumava maconha, usava droga, coisa, né, bebia.
E eu tentava pensar por que as pessoas faziam aquilo, porque elas chegavam num ponto que, por exemplo, uma pessoa beber tanto que chegar a ficar em coma, quase morrer, né? Ou então se drogar pra não saber onde é que tá. E eu, mesmo eu estando rebelde com Deus, eu pedia pra ele me mostrar o porquê daquilo, né? E aí depois de um tempo ele começou a me mostrar. E aí eu olhava pras pessoas assim e eu via, aquela pessoa tá aqui por causa daquilo. Por exemplo, rejeição, carência, né? E também começou a mostrar pra mim por que eu tava lá, né? Não era por uma coisa que me fazia bem, era por uma coisa que eu tentava esconder, trocar aquela coisa, trocar Deus por aquela coisa, né? Só que nunca ia dar certo aquilo, né? Que não supria, né? Sim, é. Nada supre o lugar de Deus, nada troca o lugar de Deus. E qual foi o momento, assim, que você começou a retornar, né? A voltar pro Senhor, a não ter mais prazer em estar afastado? Depois dessa parte aí que eu comecei a Deus me mostrar essas coisas e essas revelações, né? Eu comecei a parar ali, comecei a ficar mais em casa, né? Eu não ia na igreja, mas também ficava em casa, né? Só que daí, depois de um tempo, eu comecei, já que eu tô em casa, eu vou ir na igreja, né? Isso tudo na minha cabeça, né? Não sabia que era uma obra que Deus estava fazendo, né? Aí, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que tinha um irmão que tinha voltado também da igreja, faz muito tempo que ele não tinha ido, né? Aí, a mãe veio falar pra mim, eu via que a mãe toda hora tava falando daquele irmão, assim, e eu bem rebelde, né? O que tu quer falando dele toda hora? Né? Bem coisa de rebelde, né? E aí, só que depois de um tempo, eu fui saber que a mãe e a mãe desse irmão, do irmão Renato, faziam uma oração todos os dias juntos, né? Pra aquela dos filhos rebeldes, né? Afastados. E aí, foi quase junto assim que a gente voltou, né? Amém. Olha só. Então, a irmã Fabiane, né, e a irmã Karina faziam aquela oração que tem no aplicativo do Pão de Judá. Elas faziam oração pelos filhos. Eu não recordo agora exatamente o nome da oração, mas fala sobre os filhos que estão necessitados, né? Então, elas oravam pelos seus filhos e também pelos amigos, né, de vocês, para que Deus pudesse fazer uma obra, porque quando os filhos estão assim, rebeldes e afastados, e aí já tem uma certa idade, tem coisas que não tem como o pai e a mãe fazer, né? Não tem como lá abrir a cabeça da pessoa e tentar mudar o pensamento, ou não tem mais como agir como antes, né, que eram crianças, porque não tem mais autoridade. Então, a única coisa que resta é a oração, né? É buscar o Senhor. E elas começaram, então, a orar e pedir, e Deus começou a trabalhar, né, no coração de vocês, que eles não tinham mais vontade de estar mais no mundo, né? E de repente, os dois voltaram e aí aconteceu uma coisa muito interessante, assim, né? Que vocês abriram um grupo familiar. Amém. Foi um grupo familiar, né? De jovens, assim, tipo... Não por querer que era jovem, mas era por causa que eram as pessoas que estavam na nossa volta, E alguns jovens dali que iam... Já iam antes no grupo familiar na minha casa, né? Só que também se afastaram, né? E aí, através disso, minha mãe começou a orar pra vida deles. Só que através dessa oração, parece que multiplicou, assim, sabe? Começou a vir muito mais gente, né? Aí veio muita gente, assim. E aí a gente fazia lá acho que era sábado, toda sexta. E a gente fazia lá um grupo familiar, né? Vocês reuniam os amigos, todos para estudar a palavra. Sim, todos os nossos amigos, a gente estudava a palavra lá. A gente também lia bastante o Cura Interior Aprofundada, né? Aí cada um tentava ter o seu livro e vinha depois para compartilhar sobre aquilo, né? Amém. Como surgiu essa ideia desse grupo que vocês sentiram necessidade de reunir os amigos para compartilhar a palavra? Bom, a gente... Na verdade, o irmão Renato, ele chegou a mim e falou assim, eu tava sentindo, daí a gente foi abrir um discipulado, né? Aí ele veio e falou comigo, eu falei, se tu sentiu, né? Só que daí ele falou, não sei se vamos fazer na tua casa ou na minha. Eu falei, pra mim tanto faz, né? Aí a gente começou a pensar assim, quem que a gente ia chamar, né?
E a gente queria chamar aquelas pessoas por causa que a gente sabia que a gente tinha conhecido elas e elas tinham passado na nossa vida, a gente não tinha falado de Cristo pra elas, deixado passar, né? E a gente tentou consertar isso, né, com Deus. E aí a gente foi lá e abriu esse grupo familiar. Olha só que bênção, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que não é em vão toda a semeadura, né, que é feita durante o período de quando é criança. Que às vezes a gente pensa que tá forçando a criança, que tá insistindo, levando a palavra, mas tudo que a gente plantar nos filhos, nas crianças, nos pequenos, aquilo depois vai frutificar, né? Passa por aquele período difícil, né? Que é na vida de todos ali, a adolescência, mas depois Deus traz grandes experiências, né? E tudo aquilo que é ouvido, assim como o irmão Arthur compartilhou, que mesmo ele lá no mundo, nas festas, ele tinha discernimento, né? Deus começava a mostrar para ele, então aquilo começava a voltar, né? A palavra começava a fazer efeito, mais as orações, né, o clamor. Então nada é perdido, né? Nós precisamos investir nas crianças, investir em todos para que nós possamos resgatar todos aqueles que já se perderam, né? Toda essa caminhada com o Senhor, para que todos possam estar juntos, né, na igreja, buscando a palavra e tendo essa vida restaurada pelo Senhor. Amém? Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.